De Criciúma a Criciúma. E aqui estamos para o capítulo 11 dessa história que revela alguns pormenores de como se deu, de como foi fundada a nossa Criciúma, que hoje é a Criciúma, a partir de 1880. Eu tive a oportunidade de falar nos capítulos anteriores como se deu a chegada dos italianos em 1880 e a chegada dos poloneses em 1891. E hoje eu pretendo falar da presença dos alemães em solo criciumense. Vamos nos recordar qual era o tamanho de Criciúma àquela época. A Criciúma começava no costão da Serra Geral e se estendia até o Oceano Atlântico. E aí compreendia os atuais municípios de Nova Veneza, Forquilhinha, Içara e Balneário Rincão. Isso tudo era a nossa Criciúma, até a independência de cada um desses municípios citados. Nós sabemos que os poloneses e os italianos, ou os italianos e os poloneses, eles vieram mais em função de dois motivos. O primeiro, a pobreza que rondava à volta deles, tanto na Itália quanto na Polônia. E o segundo, a propaganda insistente do governo imperial brasileiro, que se fez presente não só nesses dois países, mas em todos os países da velha Europa. Com os alemães foi um pouco diferente, até porque, se ainda não sabias, nós não temos em Criciúma a presença de imigrante alemão. A imigração alemã para a província de Santa Catarina, era assim que nós conhecíamos os atuais estados da federação, e eles se localizaram no grande município da Palhoça. Palhoça era um município enorme, como ainda é, mas da velha Palhoça faziam parte, por exemplo, São Pedro de Alcântara, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz. E basicamente Santo Amaro e São Pedro de Alcântara foram a base da presença dos imigrantes em solo de Santa Catarina a partir de 1828. Em 1870, portanto 10 anos antes de Criciúma ser fundada, eles vieram para São Martinho, para Capivari, para Braço do Norte e para São Ludgero. Vê que aí São Martinho, Capivari, Braço do Norte e São Ludgero já não foi imigração, foi um movimento de migração. Eles deixaram São Pedro de Alcântara e Santo Amaro da Imperatriz para virem para o sul. Em 1907 e 1908, os alemães que residiam na localidade de São Ludgero vieram conhecer São Bento Baixo. Eu disse vieram conhecer São Bento Baixo. Eles não vieram residir em São Bento Baixo. Mas eles, ao conhecerem São Bento Baixo e gostarem das terras férteis que ali encontraram, eles adquiriram muitos terrenos, muitos imóveis de raiz. Por exemplo, quem esteve ali e fez essa aquisição? Bernardo e Antônio Kestering, Teodoro Stangen, Antônio Varmelin, José, Antônio, Jerônimo, João e Matias, do tronco Michels, João Baques, Antônio Nirenberg e Teodoro Waterkemper. Esses são os primeiros proprietários de terra, são alemães, primeiros proprietários de terra no território de Criciúma. Mas não foram imigrantes, eles apenas fizeram negócios imobiliários. Em 1912, aí sim, em 1912, João José Bach, José Arnes, Gabriel Arnes, Geraldo Vestrup e Bernardo Varmelin se estabeleceram naquilo que se transformou no município e cidade de Forquilhinha que nós conhecemos hoje. Esses são os migrantes alemães, fundadores de Forquilhinha,
e ajudaram a construir o progresso de Criciúma, haja vista que aquele ano, aqueles anos, àquela época, Forquilhinha pertencia ao território do município de Criciúma. Então agora nós tínhamos 3 comunidades basicamente bem definidas. Os italianos em Criciúma, na cidade de Criciúma, os poloneses na localidade de Linha Batista e os alemães na localidade de Forquilhinha. Estava começando aí a miscigenação racial da raça de Criciúma, que vai prosseguir, evidentemente, com a presença de outras etnias e que serão objeto da nossa fala em capítulos futuros. O Willy Bax, que está me vendo, ele tem contribuído com a narrativa que eu tenho desenvolvido aqui no YouTube. E ele me fez uma pesquisa e me presenteou essa pesquisa, em cima da qual eu estou conversando com os senhores e senhoras agora. E é ele que me conta que desde os anos de ocupação alemã em Forquilhinha, aquelas primeiras famílias foram enriquecidas com famílias outras que, recebendo a notícia de que ali era uma terra próspera e fértil, também migraram para Forquilhinha. E eu tenho o prazer de citar alguns nomes. Olha só, os Arns, Bach, Baques, Bekoiser, Berkenbrock, Berlanda, Boing, Borgert, Bus, Eing, Feuser, Fritzen, Hannemann, Herd, Robold, Weppers, Rohr, Junkes, Kemmer, Kestering, Kunen, Kulkamp, Kurz, Loh, Mag, Michels, Nirenberg, Price, Ricken, Schmitz, Schmueller, Schneider, Senen, Semmler, Senior, Speck, Spegel, Steiner, Tiskowski, Varmelin, Wessler e Westrup. Bom, é um elenco de nomes conhecidos em toda a mesorregião e só na citação deles dá para ver a importância que tinha Forquilhinha no cenário sul-catarinense. Aliás, devemos a Forquilhinha, especialmente a Gabriel Arnes, o desenvolvimento acurado da melhor educação da macro-região. Quando não se pensava em internato em qualquer lugar para a educação formal, Forquilhinha já o tinha em função da vocação educacional do senhor Gabriel Arnes. Gabriel Arnes é o pai de Dom Paulo Evaristo Arnes, de saudosa memória, cardeal de São Paulo. É pai da doutora Zilda A. Arnes, que é a referência maior quando se fala na pastoral da criança. É de Forquilhinha também o Dom Leonardo Steiner, que é o atual arcebispo de Manaus. E veja como Forquilhinha é um celeiro de vocações sacerdotais e religiosas. O Dom Ângelo Ademir Mesari, bispo auxiliar de São Paulo, atual, também é de Forquilhinha. Então Forquilhinha se esmerou no setor educacional e no setor religioso, foi de uma fidelidade ao catolicismo romano sem comparação. Né? Falasse em qualquer situação da Igreja Católica Apostólica Romana aqui na região e certamente se endereçava o pensamento para Forquilhinha, porque ali residiam as maiores lideranças religiosas do catolicismo macro-regional. O desenvolvimento do ensino, como eu estava narrando, ele teve uma paralisia durante a Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente que a Alemanha guerreava contra o Brasil. E nas escolas de Forquilhinha se ensinava em alemão. E aí toda a bibliografia
que servia à pedagogia das escolas de Forquilhinha foi simplesmente incinerada, as escolas fechadas. E isso aí houve um pequeno baque naquilo que se desenvolvia como do ensino de melhor qualidade. Mas depois houve a reação e Forquilhinha voltou a ser o que já fora e continua sendo hoje. Eu falei aí no o arcebispo de Manaus, o Dom Ângelo Ademir Mesari, e me lembrei que nós temos um parceiro em Manaus, o Diego Nascimento de Souza. Ele me escreve dizendo que não perde um capítulo. Então, um abraço grande para o Diego, muito obrigado pela audiência e pode recomendar aí para os teus amigos. Eu vou ficar muito contente. Aliás, essa recomendação eu faço para ti também, que está me honrando com a audiência. Pode propagar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de comunicação e para os seus amigos, familiares, pode. Né, vamos caminhar juntos nessa jornada de contar a história da formação do município de Criciúma, que agora, em 1925, vai fazer 100 anos de sua emancipação político-administrativa. Evidentemente que estou imaginando que há alguém aí já pensando nas comemorações de uma data significativa como esta. Vamos ver se eu estou com a razão.